Muito bem. Diferentes manifestações do medo, continuando com as orientações de Joana de Ângeles. Embora inconsciente, o medo da morte predomina na natureza humana, como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Disso resultante, apresentam-se os inumeráveis medos da perda de emprego, medo de objetos valiosos ou de grande estima, medo de afeições compensadoras, da confiança nos demais, medo de amar e assim por diante. O medo do desconhecido, do escuro, da altura, medo de pessoas, medo de multidões, de animais, medo de insetos, que se apresentam como condutas fóbicas, são outros desafios perturbadores. Acrescenta-se a esses o medo de adoecer, de sofrer, de morrer. Cultivados esses sentimentos, a existência torna-se um contínuo sofrimento, exatamente o que o indivíduo muito teme. Assumisse-se, no entanto, a atitude do amor e constatar-se-ia que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos, para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. Transmitindo-se num corpo de constituição molecular que se altera a cada segundo, no qual as mudanças processam-se continuamente, não há como adquirir-se estrutura de permanência, exceto quando o self assume o comando consciente das funções orgânicas que lhe dizem respeito conduzir. Mesmo em referência aos automatismos fisiológicos e psicológicos que aparentemente independem da vontade, esta exerce tal predomínio na organização celular que, bem direcionada, pode gerar novos condicionamentos sobre os quais se podem estruturar hábitos de saúde e de bem-estar. A mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Perdem-se as excelentes oportunidades de viver-se integralmente o momento existencial com as suas dádivas, mesmo algumas que fazem parte do processo humano de evolução, receando que possa acontecer no futuro e que certamente não sucederá, ou que, assim sendo, nunca se apresentará conforme se pensou. Isso é fundamental. A pessoa pensa em determinado problema e sofre por estar pensando naquele problema, só que nunca acontece. Nunca vai passar pela situação que ele estava arquitetando, estava maquinando. A mente humana está sendo agora descoberta. A mente humana, segundo nós já lemos aqui maravilhosamente pelo livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, a mente é um grande laboratório, com uma série de departamentos. Nós já até citamos alguns, né? Uma série de departamentos e tendo como gerência maior a vontade. Se o indivíduo tiver uma vontade muito frágil,
infelizmente, ele sucumbe. A vontade tem que ser imperante, né? As conjunturas nas quais se manifestam os mais diversos fenômenos da vida definem-lhes a profundidade, o valor que lhes devem ser atribuídos, os efeitos que ficam. No caleidoscópio das mudanças biológicas e emocionais, cada ocorrência expressa-se de maneira muito própria, variando de um para outro indivíduo, tendo em vista a sua constituição emocional. Este exemplo é excepcional. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um caleidoscópio. O caleidoscópio você põe na vista e vai virando, ele vai formando imagens. Aqui eu tinha era uma graça cada vez que você ia ver, ia fazer uso, mostrava uma faceta diferente. Isso é a mente humana. Ela tem 1001 facetas e nenhuma delas se repete. Nenhuma delas são iguais umas às outras, em hipótese alguma. Eis porque nunca se deve ou se pode avaliar com segurança como seria enfrentada uma situação calamitosa, num paralelo pela forma como outrem a tem suportado. O que fulano passou e como fulano reagiu é muito diferente de como Beltrano vai passar e Beltrano vai reagir. Não serve de exemplo, pode servir como referência, mas cada um tem uma manifestação total e completamente diferente. O momento é sempre grande definidor de forças. Pessoas frágeis e amorosas conseguem superar situações desastrosas com uma coragem e fé surpreendentes, enquanto outras, consideradas fortes e resistentes, baqueiam diante de sucessos de pequena monta. Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se apresentam em forma de ciúme, o filho doentio da insegurança emocional, da inveja, tormento do mesmo conflito de insegurança, o ódio, incapacidade de compreender e de desculpar, o despeito, ausência de critério de autovalorização, todos provenientes de imaturidade psicológica, de permanência no período infantil. Isso vem lá da nossa infância, entende? O ciúme, a inveja, o ódio, o despeito, entende? Principalmente a pessoa despeitada. É muito triste. É muito triste, não é? A gente ri, mas é muito triste. Esse peculiar sentimento de medo destrutivo de forma alguma impede que sucedam os transtornos por vindouros, razão porque, entre outras, deve ser combatido com toda decisão, desde que retire o prazer de viver. A mudança de ótica em torno do seu desenvolvimento na emoção produz a redução de máscaras sob as quais se oculta o danoso inimigo. A mudança de ótica em torno do seu desenvolvimento, a pessoa tem que mudar, tem que olhar a natureza das coisas por uma ótica diferente, né? Considerar-se que tem os mesmos direitos de todo ser humano, de fazer-se o que aprouver, desde que não agrida os interesses alheios, de proceder-se às escolhas e tornar-se decisões, constitui um passo decisivo para a superação do medo. O indivíduo, ele é livre. Nós já dissemos isso e insistimos em dizer. A pessoa é livre. Ela pode fazer aquilo que ela quiser.
pague o custo do seu, da- do seu feitio. Entende? Você faz aquilo que você quiser, só que você paga o custo daquilo que você fez. Não vai ficar à toa, não vai ficar de graça. Entende? Certamente, todos é, são medos perversos e traiçoeiros, porque se amontoam uns sobre os outros, cada vez mais complexos e difíceis de ser solucionados, caso não sejam enfrentados desde as primeiras manifestações. Desde as primeiras manifestações. Certamente, todos têm planos e objetivos de felicidade, que o medo assombra e dificulta a realização. Isso é normal. Convém, no entanto, enfrentá-lo enquanto é possível. Realizar esses projetos, porque momento chega em que os recursos disponíveis de tempo, de saúde e de oportunidade já não existem mais. A pessoa não pode deixar passar a oportunidade. Passou a oportunidade, dificilmente voltará com a mesma intensidade e com as mesmas possibilidades. É isso que a pessoa tem sempre que entender. Voltaremos para encerrar.